Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho de uma campanha muito importante, que é o Janeiro Branco, e que muitas pessoas não ligam para essa campanha, que é com os cuidados com a saúde mental. E para falar sobre essa campanha com a gente, nós convidamos hoje o psicólogo Dr. Rodolfo Henrique Braido. Seja bem-vindo ao Jornal TV Sul, doutor. Doutor, essa campanha do Janeiro Branco, do que se trata? É os cuidados com a saúde mental, mas que muitas pessoas não têm ligado muito para isso, né? Sim, agradecer primeiro o convite. Então, Janeiro Branco, assim como todos os meses, nós temos campanhas com cores temáticas para tratar um tema diferente. Janeiro Branco, para falar sobre saúde mental, ela é fundamental porque é o começo do ano. Ela já está em janeiro para a gente pensar nessa questão da saúde mental como algo que vai dar um suporte para todo o ano. Então, muitas pessoas acabam não se dando muito ao trabalho de pensar nisso, acaba ficando preso às tarefas diárias, ao cotidiano, e acaba deixando de lado a saúde mental. E como que nós podemos cuidar da nossa saúde mental? Boa pergunta. A questão da saúde mental, muitas vezes as pessoas pensam assim que é só tomar um medicamento, que é só acompanhamento psicológico. Isso é válido, a depender do caso. Acompanhamento psicológico eu indico para todo mundo, não por eu ser psicólogo, mas sim por saber da importância desse trabalho. Mas o principal é a pessoa buscar ter qualidade de vida. Essa qualidade de vida ela está ligada às relações que a pessoa tem, aos hábitos saudáveis, alimentação, exercício físico, principalmente autoconhecimento, saber estabelecer limites. Eu falo sempre para os pacientes que é fundamental que ela saiba estabelecer esses limites, mas ela mesma ter essa noção de quais são esses limites. Porque às vezes ela vai impor esse limite para o outro, ela vai estabelecer eles, mas vai ficar como se fosse uma risca no chão. A pessoa atravessa e ela nem vê. Então, isso no comportamento da pessoa tem que ficar muito claro, na fala, no comportamento como um todo. Isso já facilita muito, a gente ter autoconhecimento e saber como lidar com essas pressões do cotidiano. Sim, doutor, hoje em dia todas as pessoas ao longo da vida vão ter algum desequilíbrio mental, alguma coisa assim? A gente pode falar um pouco sobre a questão de um sofrimento mental, porque muitas vezes a gente passa por situações que não conseguimos lidar naquele momento, e muitas vezes por pressões sociais, às vezes questões culturais, assim como às vezes eu trabalho muito isso, a questão da masculinidade, que é uma masculinidade frágil, porque o homem ele é ensinado a ser forte, o homem não chora, o homem tem que ser brigão, tem que ser valente. E a gente vê por dados que o maior índice de suicídios são em homens. Então a gente vê que esse sofrimento ele chega num ponto muito alto e a pessoa não procura ajuda até que chegue a esse ponto. Então acredito que todas as fases da vida têm questões que a gente não vai saber lidar. Quando a gente não consegue por si só, é sempre importante procurar ajuda. E quais que são os problemas mais comuns com a saúde mental? Atualmente, principalmente por conta da pandemia, a gente tem um quadro alarmante de ansiedade e depressão, que ele se estabeleceu principalmente por essa insegurança, essa instabilidade que se instaurou durante a pandemia. Nós temos quadros de crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos os perfis de idade com uma ansiedade muito grande, sintomas depressivos e que muitas vezes não procuram ajuda. E até, às vezes, culturalmente, às vezes familiares, amigos, colegas, chegam com aquela fala de isso é frescura, isso é falta de arrumar um trabalho, falta de arrumar uma ocupação, e essa pessoa acaba se sentindo ainda pior naquele sofrimento que ela está passando. Então, isso, ao invés de ajudar, isso atrapalha muito. Então, a gente tem esses dois transtornos como maiores expoentes agora nesse pós-pandemia. E como saber o momento certo de pedir ajuda? Quando a gente pensa assim um pouco sobre a questão dos transtornos, a questão do sofrimento,
A gente tem que observar bem é que quando esse sofrimento começa a atrapalhar o teu cotidiano, as tuas ações, as questões que envolvem o seu dia a dia, já é uma luz vermelha que se acende ali para procurar ajuda. Quando você sente que uma angústia, um sofrimento, ele está mais forte, aquilo que você tinha prazer em fazer, você começa a perder esse prazer, começa a perder o interesse, perde essa perspectiva de coisas, não consegue planejar mais. Então, esse já é um momento para procurar ajuda. Não só isso, é importante a gente sempre pensar na questão de prevenção e promoção. Promover essa saúde e prevenir esses agravos. Então, é procurar ter hábitos de vida saudáveis, ter bons relacionamentos, a questão que eu falei do autoconhecimento, porque a gente previne que muitas coisas possam se agravar. Nem tudo a gente consegue evitar, mas a gente tem que aprender a como lidar com essas situações. Isso tem fundamental importância no como não adoecer, ou se tiver adoecido, a como não piorar o quadro e procurar uma melhora. E, doutor, para a gente finalizar, vale ressaltar que a campanha do Janeiro Branco não é só no janeiro que a gente deve ter os cuidados com a saúde mental, né? Mas sim o ano todo, né? Sempre. Sim, ela é colocada assim no começo do ano, como eu falei, como algo simbólico mesmo, para já começar o ano pensando sobre isso, porque tem muito aquelas promessas de fim de ano, né? Ano que vem vai ser diferente, eu vou me propor outras coisas. E é importante nesse começo de ano pensar, tá, como eu vou cuidar da minha saúde mental? Que aquele velho provérbio popular, ele vale muito, mente sã, corpo são. Então, se a gente não tiver uma qualidade de vida, uma saúde mental bem estruturada, com certeza a gente vai acabar tendo outros problemas. Então, essa ideia de Janeiro Branco, ela é só um chamado para se pensar nisso, mas não só nessa data, não só nesse mês, mas o ano todo, a vida toda. Então, é um cuidado diário e constante. E outra pergunta, vale ressaltar, a pessoa, às vezes, ela tem a depressão, ela está ciente daquilo, mas tem vergonha. Não é vergonhoso ter depressão, ela tem que pedir ajuda, né? De forma alguma. Até converso muito com meus pacientes e, às vezes, pessoas que têm curiosidades, até perguntar sobre o que é passar com um psicólogo e tudo mais. E, na verdade, eu digo que é um ato até de coragem, de procurar ajuda. Que muitas vezes a gente acha que é frescura, a gente compra essa ideia de que isso é bobeira, eu durmo e depois passa. Aí não passa. Aí tem também os casos de automedicação, que complicam ainda mais. Então, é sempre procurar essa questão da ajuda mesmo.